Hoje a gente inicia um assunto que vai levar, na verdade, três aulas, né? Considerando duas teóricas, entre aspas, e as respectivas práticas. O sistema digestório, didaticamente, ele é dividido em três partes, para ficar mais didático, não que ele seja separado, né? Nessa parte de digestório 1, a gente vai da boca até o estômago. O digestório 2, do intestino delgado, do duodeno, até o reto. E o 3, as glândulas anexas ao sistema digestório. Mas é um sistema único, né? Então, só para a gente separar didaticamente, a gente tem então esses três assuntos nas próximas aulas. Quando a gente fala em sistema digestório, todo mundo sabe a grande função desse sistema, né? Fazer a digestão no sentido de aproveitar ao máximo do alimento que a gente ingere, o que as células precisam. Isso é a grande função dele, né? E aí, eu queria só mostrar essa imagem. Alguém já viu essa figura? Que é a do Google Sala de Aula, né? A gente vai ver então aí todo o trajeto, começando do esôfago até o final, que é o intestino grosso. Aqui não tem a parte do reto, né? Quais seriam as modificações morfológicas que vão aparecer na parede desse longo tubo, porque é um tubo único, mas morfologicamente ele se diferencia à medida que a gente vai do esôfago até o final, né? Então ele retrata exatamente, ponto a ponto, que mudanças são essas. E pela morfologia de cada região, a gente reconhece que se trata de um intestino delgado do duodeno, que se trata do grosso, mas a parte do apêndice. Quais são essas características que vão nos levar a saber qual região que a gente está olhando desse longo tubo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, inicialmente a gente tem o esôfago, e caracteristicamente o esôfago, vocês já sabem, ele apresenta um epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado. É uma membrana mucosa, porque na verdade ao longo desse tubo é mucosa que a gente vai ver revestindo a luz, né? E esse epitélio ele vai mudar de região para região, de acordo com a funcionalidade daquela região, né? Então o esôfago, por exemplo, vai ter um epitélio estratificado, porque ele vai receber um alimento ainda não digerido. Se tiver a digestão, é amilase salivar, pouca fragmentação. Mas esse local, essa luz precisa ser revestida por um epitélio propetivo, dá para entender isso, né? Tudo bem? Vai se apoiar num conjuntivo, que é a lâmina própria, que vocês já sabem, que não tem glândula. Onde que vão aparecer as glândulas nessa parede? Na submucosa. Então, por exemplo, esôfago é muito parecido com o duodeno no sentido de ter glândula na submucosa. Nenhuma outra região vai ter glândula na submucosa, só os dois. E como é que eu separo ou diferencio um esôfago de um duodeno? Se os dois têm glândula na submucosa? Pelo epitélio, não é? O esôfago é estratificado, o duodeno é simples. O duodeno tem vilosidade intestinal, o esôfago não tem. Então, eu estou colocando só uma primeira parte para vocês terem uma ideia. Que ao longo desse trajeto que a gente começa hoje, a gente vai ver essas diferenças a ponto da gente chegar no final, com todo o conhecimento, saber de qual região do tubo digestório a gente está olhando ou a gente está falando. Tudo bem até aqui? Outra coisa que chama muita atenção nessas estruturas, a gente olhar, são essas imagens que vocês ainda não aprenderam, que dá a basofilia para a parede nessas duas regiões, né? Então, na verdade, isso aqui é o tecido linfóide. São as maltes que eu já tinha falado para vocês, tecido linfóide associado à mucosa, né? E existem duas regiões ricas em malte, não que elas não possam aparecer lá no esôfago até o final, mas existem duas regiões ricas, que é o milho, que a gente vai ter as placas de Bayer, que é um representante de malte, e só o milho tem, o duodeno não tem, o jejum não tem, tudo bem? A placa de Bayer vai estar lá na lâmina própria, invadindo a mucosa, que vocês vão aprender, e depois do apêndice, a gente também tem uma grande quantidade de malte, o apêndice vermiforme, que já é parte do intestino grosso. O que seria uma malte? É um arranjo modular, linfócito B, difuso entre esses nódulos de linfócito T, para tentativa de aprisionar o antígeno que caia ali nessa região. A gente vai aprender isso. Então vocês conseguem ver, né, que está bem basófilo aí. E tem uma outra estrutura que chama muita atenção nesse aumento. Essa estrutura que vocês estão vendo aí, faz uma projeção do outro lado, é uma parte da tênia, que eles chamam de tênia. O delgado não tem. A gente vai ver que parede é essa, o que tênia é essa, que caracteriza morfologicamente
assim, só para chamar a atenção, a imagem que vocês têm lá no Google Sala de Aula é exatamente o que a gente vai falar agora. Né? Tá. Quando a gente fala, então, do sistema digestório, ele é um longo tubo muscular. No homem, ele tem quase cerca de 6 metros. Então é variável, 7, 10. Mas como é que ele cabe, né, aqui dentro? Se ele tem essa metragem, se eu tirar e medir, colocar ele no chão e for medir, ele tem isso. Como é que ele cabe aqui? Porque ele está todo torcido sobre ele mesmo, tem prega, e a gente vai aprender que tem uma prega, né? Que diminui aí o tamanho. Então, na verdade, ele está todo torcido. Por isso que ele cabe na cavidade abdominal. Mas se ele tivesse relaxado e a gente pudesse esticar, ele ia ter essa metragem mesmo. E por que será que ele é tão lindo? Ou peraí, vamos melhorar. Qual é a parte mais comprida desse longo muscular? O delgado e mais especificamente uma região. Jejum. É nessa região, então, que, vamos falar assim, a maior absorção do que a gente ingere vai acontecer. Tudo bem? Basicamente é isso. Né? Então, só para falar, a grande função aí, não que as outras partes não ajudam, claro que tudo vai trabalhar em conjunto para melhorar essa digestão e essa absorção. Mas do longo tubo, o jejum é o que tem maior comprimento. Tudo bem até aqui? Tá. Então nós começaríamos com a cavidade oral. A cavidade oral tem a grande função de fragmentar esse alimento. Né? Se a gente for pensar em cavidade oral, como que a rima, que é esse buraco que a gente tem, né, na face, delimitada pelos lábios, né, como é que quando o alimento entra, a gente já está numa membrana mucosa, vocês concordam? Fora seria que membrana epitelial? Pele é o quê? Membrana cutânea. Tudo bem? Então a gente tem essa primeira região e a gente tem uma lâmina de lábio, que a gente vai ter então basicamente membrana cutânea fora, né? A membrana cutânea do lábio onde a gente passa o batom, sei lá, bodeira de cacau, enfim, membrana cutânea, tudo bem? E lá dentro, membrana mucosa. Quem tem 3 regiões parecidas com isso? Pálpebra, exatamente, muito parecido com a pálpebra. E a gente vai falar já sobre esse lábio, né? Tá, aí entrou na cavidade oral. Então a rima é delimitada pelo lábio. O lábio tem 3 partes, né? Lá dentro, o que esse alimento vai fazer? Quando a gente ingere, come alguma coisa, o que acontece? Primeiro, isso é misturado com a saliva. A saliva é produzida, em grande parte, ou a maior parte, por um conjunto de glândulas anexas ao sistema digestório, que é a parte 3 que nós vamos falar nesse assunto, que são as glândulas salivares maiores. Se eu estou falando em maiores, tem as menores, que a gente vai ver também, né? A maior contribuição da saliva em termos de produção é a sublingual, que a gente tem a parótida, submandibular, parótida, submandibular e sublingual. A submandibular é a que mais contribui aí com essa produção. A gente vai ter uma aula só sobre isso, e a gente vai ver. Tá, a grande função delas é produzir então essa saliva, que dentre as funções que ela exerce, porque ela tem várias, ela forma a liga desse bolo, dá para entender isso, né? E aí, constantemente, esse bolo com a liga, que é a saliva, ele vai sendo redirecionado na superfície dos nossos dentes para que ele seja fragmentado. Cada dente tem uma função aí, que a gente vai ver rapidamente, né? Para que ele seja constantemente fragmentado, e a língua exerce uma grande função. É ela que redireciona isso constantemente, esse alimento com a saliva, né, esse bolo, para a face oclusiva dos nossos dentes. Tudo bem até aí? Isso não é novidade. A grande função aí da cavidade oral é fazer isso. Tudo bem até aqui? Tá. Depois o alimento vai ser deglutido, engolido, praticamente fragmentado, para o esôfago. O esôfago é uma outra região que a gente tem lâmina. Vocês já viram, inclusive, essa lâmina, né? O esôfago ele faz basicamente a condução desse alimento, sem modificar esse alimento, só conduz. E como é um alimento, como a gente já falou, não fragmentado, automaticamente ele precisa também de não tão fragmentado, né? Ele precisa de um epitélio também protetivo, é o epitélio estratificado, né? Pavimentoso. E a cavidade oral? Que tipo de epitélio será que tem essa mucosa predominantemente?
estratificado pavimentoso, mesma história. Queratinizado ou não queratinizado? A maior parte não queratinizado. Mas a gente vai conhecer um epitélio agora que é chamado de paraqueratinizado. Vocês ainda não ouviram? Hã? Isso, a parte dorsal da língua. Já já a gente vai falar dele. Então assim, eu estou puxando algumas coisas porque tudo isso vocês já viram, né? Tá. Então, epitélio que está mandando aí é o estratificado pavimentoso não queratinizado. Aí ele vai chegar no estômago. Qual é a grande função do estômago? Misturar esse bolo com enzimas, não é isso? Para ele misturar, primeiro tem que ter produto de secreção. Aí a gente vai ver. Quem são os produtos? Por exemplo, tem aí o bicarbonato, que é produzido para proteger contra o ácido clorídrico. Tudo bem? Tem o ácido clorídrico, que a gente vai ver, tem proteínas, que a gente vai ver, e assim por diante. E para ele misturar esse alimento, como que tem que ter uma musculatura aí para fazer isso? Vocês já estão tendo digestória e anatomia? Como que é essa musculatura do estômago? Três tipos de incidências. Não é helicoidal de passo curto nem de passo longo. Né? Ele tem que aumentar a sua luz e ainda misturar isso. Então tem uma musculatura extremamente desenvolvida que a gente vai ver. Músculo liso. Né? A parede do esôfago, vamos subir que eu esqueci de falar dela. Como que é a musculatura do esôfago? Tem que ter peristaltismo. Como que é essa musculatura? Predominantemente lisa. Ou será que tem estriado esquelético aí? Tem estriado esquelético. A gente vai ver que o primeiro terço do esôfago é estriado esquelético. A metade do outro esôfago, a segunda parte, é estriado esquelético e liso. E depois a última parte perto do estômago é liso. Tudo bem? Não é helicoidal. Helicoidal é característica de intestino delgado e grosso, né? Que a gente já viu. Tá, a gente vai discutir tudo isso. Como que é essa musculatura. Se tem estriado esquelético, aqui é controle voluntário. O liso é involuntário, é parte autônoma que manda. A gente já tem uma ideia disso também, né? Tá. Chegou no estômago, então basicamente o estômago serve para misturar e digerir, misturar esse bolo com as enzimas. Fragmentar mais ainda, uma digestão química, né? Do estômago ele vai para o intestino. E aí o delgado, praticamente absorção. E para isso ele tem que ter um epitélio, vocês já conhecem. Simples, cilíndrico, com borda estriada e célula caliciforme. Né? Esse intestino delgado, ele tem 4 dispositivos para aumentar a superfície de absorção. Primeiro é o comprimento, quase 6 metros. O segundo é a prega intestinal, que a gente vai ver o que é isso. Terceiro é a vilosidade, que vocês já conhecem. E o quarto dispositivo é a microvilosidade. O conjunto a gente chama borda estriada, na microscopia de luz. Então são 4 dispositivos. E a gente vai falar sobre eles. Tudo bem até aqui? Parede de intestino delgado, músculo, qual é ele? Liso. Intrajeto helicoidal, que a gente já aprendeu. Tudo bem até aqui? Tá. Aí a gente vai para o grosso. Qual é a grande função do grosso? Absorção de água. Basicamente. Água entra como na célula? Precisa de algum dispositivo para absorver água? Precisa ter velocidade? Esse grosso não tem. A água entra como? Passivamente por aquaporina. São proteínas que formam aberturas ali na membrana que ela passa. Tudo bem? Eu não preciso de nenhum dispositivo para absorção de água. Por isso ele não tem velocidade. Né? Tá, ele tem que pôr produtos de secreção, a gente vai ver também, mas basicamente o intestino grosso faz isso. Por que eu estou chamando a atenção o epitélio? Porque é o epitélio que é, vamos falar assim, não é que ele é o principal. Mas, por exemplo, numa biópsia de qualquer região dessas, é o epitélio que vai ser coletado. Não é o resto. O epitélio é a lâmina própria, né? Na hora que tem vamos supor, a pessoa vai fazer uma endoscopia. Geralmente não, sempre numa endoscopia, qualquer que seja a queixa, vão ser coletados pedaços do estômago para ser examinado. E esse pedaço que a gente está falando, que é essa biópsia aí, né? É o epitélio mais a lâmina própria. É ele que vai sempre ter alguma alteração morfológica que pode mudar, né? E aí o epitélio é muito importante, por isso que eu estou falando desse epitélio. Não que o resto da parede não seja importante.
Tudo bem até aqui? Então, todos esses epitélios que nós falamos, vocês conhecem. As glândulas caliciforme, ápice, vocês conhecem, né? A própria glândula de Briner ou duodenal, vocês conhecem. Agora a gente vai ver cada estrutura no conjunto, né? A gente viu tudo separado, agora a gente vai juntar tudo. Tudo bem até aqui? Tá, então falamos basicamente da função, de como que eles se apresentam de uma maneira bem geral aí, né? Aqui só, a gente falou de glândulas salivares, mas nós temos outras glândulas anexas. Na aula de glândulas anexas, além das salivares, nós vamos falar do fígado, do pâncreas e da vesícula biliar. Por que eu não chamo de glândula biliar? Eu chamo de vesícula. Porque ela não secreta nada. Ela armazena um produto de secreção exócrino que o hepatócito produz. Tudo bem? Então a gente vai falar dessas quatro glândulas anexas, sendo que a vesícula, entre aspas, não é bem uma glândula. Tudo bem até aqui? Tá, vamos seguir. Quando a gente fala, então, do longo tubo muscular, a gente subdivide ele em 3 compartimentos funcionais. Vamos ver quais seriam esses. A cavidade oral, que a gente acabou de falar. Ingestão do alimento, fragmentação, mistura dele com a saliva. Constantemente a língua redireciona esse bolo para a face oclusiva dos dentes. Por isso que é importante a dentição, né? E mastigar tranquilamente. Não é comer na frente da televisão, né? Que a gente perde um pouco essa noção, engole coisa que deveria ter sido mais fragmentado e assim vai, né? Então aí tem a fragmentação e quando eu pus certa modificação, por exemplo, a ação de amilase salivar. Tudo bem? Então não é uma grande modificação que vai ter aí no que é ingerido. Tá, gente já sabe, a cavidade oral predominantemente é epitélio, a mucosa tem um epitélio estratificado pavimento não queratinizado. Tudo bem até aí? Qual vamos falar assim, a sensação, o tipo de receptor sensorial que a gente tem aí? O que acontece aí em termos de receptores sensoriais? Para que teria aí nessa região? Gustação. É esse sentido que a gente vai ter. E as estruturas responsáveis por essa gustação que estão aí nessa cavidade oral, elas ficam na face dorsal da língua, em papilas linguais. Não são em todas, e a gente vai ver quais são. A gente tem lâmina de língua para falar dessas papilas e assim por diante. Tá, vamos seguir. Aí nós vamos ver regiões de passagem simples, como o esôfago. Quando eu falo isso a estrutura, o que está na luz está passando por peristaltismo, mas não está sendo modificado. Então basicamente é o esôfago e o reto, né? Que a gente não tem lâmina. E depois a gente vai ter um outro compartimento funcional que é chamado de passagem complexa. Então, na verdade, o que está sendo transportado vai ter modificação, vai receber produtos de secreção de outras glândulas, de outras células, ou seja, vai ter a digestão nesse local, vai ter a absorção nesses locais, né? Que são estruturas, vamos falar assim, morfologicamente preparadas para exercer essa função de digestão, de absorção e assim por diante. Tudo bem até aqui? Então, se a morfologia está ligada com a função, a gente tem que ter ideia da função e a morfologia apropriada para ele exercer isso, né? A absorção, que eu falei para vocês, é o intestino. Tem 4 dispositivos para fazer isso, né? E a gente vai aprender cada um. Tá, vamos seguir. Então, a cavidade oral está associada com digestão do alimento, deglutição, fragmentação, né? Em seguida, nós vamos ter aí o esôfago que vai fazer passagem completa, simples, vai fazer a propulsão, peristaltismo, a digestão química, que acontece no estômago, não é novidade, né? No caso aí, a cavidade oral ajuda nessa fragmentação, né? E absorção e eliminação do que não será utilizado, do que não foi utilizado. Ninguém tem dúvida disso, porque todo mundo sabe disso, né? Tá. As glândulas anexas a esse tubo, nós vamos passar pelas salivares. Lembrando que a submandibular é a que mais contribui aí na produção da saliva. Hoje em dia a saliva está sendo muito substituída pelo sangue. Ao invés da gente tirar sangue,
Os exames estão sendo feitos na saliva, porque é um método de coleta não invasivo, né? A ponto de poder causar coisas, hematoma e assim por diante. Né? Muitos laboratórios já seguem com a coleta da saliva, olhando coisas que o sangue poderia fornecer informações. Né? Tá, a gente vai passar por elas e nós vamos diferenciar essas três glândulas. Já logo de cara a gente sabe, se a glândula é um órgão, que glândula é essa? Exócrina composta, né? Todas são túbulo acinares. E a gente vai ver qual é a diferença básica que tem para a gente saber quando é uma parótida, quando é uma submular, quando é uma sublingual. Tudo bem? Tá, pâncreas. A gente já viu lâmina de pâncreas. Tanto a porção exócrina quanto a endócrina, vocês conhecem. Lembram dos ácidos pancreáticos, da idiota? A gente já passou por elas, né? Então, basicamente, o pâncreas não é um desconhecido de vocês. Glândulas salivares vocês nunca viram, a gente não passou por elas ainda, né? Tá, vamos seguir. O fígado, a gente já falou coisas sobre o fígado. O fígado é uma glândula anfícrina, como o pâncreas. Qual é a diferença entre eles? O fígado, a mesma célula produz componentes que joga para ducto, que joga para o sangue, e no pâncreas as unidades secretoras são separadas. Todo mundo lembra disso, né? E finalmente a gente tem aí a vesícula biliar, que não é uma glândula, porque ela acumula um produto de secreção. Vocês vão ver que ela é muito parecida com o intestino. É uma parede que parece que tem uma vilosidade, mas não tem célula caliciforme ali. E no dia a dia a gente confunde, porque bate o olho e fala, isso é um intestino, porque o epitélio é simples cilíndrico. Então confunde muito e a gente vai aprender a diferenciar e olhar e falar, isso não é intestino. Primeiro porque não tem célula caliciforme. Né? Tá, então cada região dessa, cada glândula, né, anexa, a gente vai estudar também e olhar as características que caracterizam, né, a morfologia de cada uma, que a gente sabe falar quando que a gente está olhando para a corda histológica. Né? Quem que dá para confundir aqui? Parótida dá para confundir com a parte exócrina do pâncreas. Porque quanto ao mecanismo quanto à natureza química do produto de secreção, as duas são serosas. Dá para confundir. Só que o pâncreas é acinar, a parótida é túbulo acinar. Então, tem que lembrar, qualquer coisa que não é redonda, que é o ácido, é túbulo. Eu tenho que ver coisas diferentes que não só redondo aí na parótida. Né? Bem? Essas glândulas salivares, exclusivamente, olha agora, só nelas aparece um ducto, um tipo de ducto excretor, ou condutor, na verdade, é melhor, condutor, que é o ducto estriado. A gente vai aprender o que ele faz. Ele modifica o que está na luz. Nenhum outro local tem ducto estriado. Tudo bem? Então é uma coisa que ajuda a gente a diferenciar a parótida, por exemplo, da parte exócrina do pâncreas. E o ácido pancreático, o que ele tinha no centro dele? Vocês lembram? A célula centroacinar, vocês lembram? De núcleo lá? Ela representava o início de um ducto, é chamado de intercalar ou intercalado. A parótida não tem essa célula. Mesmo se ele for um ácido, não tem esse ducto lá dentro. Tudo bem? Então são características que a gente vai aprendendo para diferenciar uma da outra. Ok? Então a parótida dá para confundir com a parte exócrina do pâncreas e a vesícula biliar dá para confundir com o intestino delgado. Ok? Vamos seguir. Tá, isso é muito tranquilo também no sentido de, uma vez o alimento ser foi ingerido, misturado com a saliva e direcionado para o esôfago, o que vai acontecendo com ele? É na região do intestino delgado que vai acontecer a maior parte, vamos falar assim, da funcionalidade desse sistema. Absorção e secreção e a relação disso com o sistema circulatório, com o fígado e assim por diante, vai acontecer aí. É isso que a gente vai falar e a fisiologia também vai falar bastante para vocês. Né? Tá, então, no estômago basicamente a digestão, o esôfago só conduz, né? Secreção e absorção no intestino delgado, lembrando que o jejum é o principal aí, né? E depois a gente tem o intestino grosso com as suas
regiões, basicamente absorvendo água, né? E a eliminação no reto de componente que não foi aproveitado. Tudo bem até aqui? Existem duas regiões de transição com membrana cutânea. A boca, que a gente já falou do lábio, e o reto. O ânus é uma região de transição, de membrana mucosa do reto para membrana cutânea. Tudo bem? A gente vai falar então dessas membranas epiteliais novamente. Além da membrana cutânea, nessa região inicial e final, além da membrana mucosa, ao longo de todo o tubo, tudo membrana mucosa, eu tenho mais uma membrana epitelial. Quem é ela? Qual? Onde? Peritônio. Quando que ele começa a aparecer aí? A partir do momento que entrou para dentro de uma cavidade, esôfago, a parte final dele, estômago, intestino delgado, intestino grosso, tudo mora na cavidade, todos têm serosa. Todos têm peritônio visceral. Tudo bem? Então, ao longo disso, a gente vai ter, na verdade, se a gente pensar em sistema digestório, 3 membranas epiteliais, as 3. A quarta, que é a sinovial, a gente nem falou. Mas as 3 vão estar ali. Tudo bem até aqui? Tá. Uma outra coisa que é muito comum, que vocês já ouviram sobre, porque a gente falou de parede de traqueia, por exemplo, e quando eu falei de algumas estruturas encontradas nessas paredes, eu, de certa maneira, já adiantei as 4 camadas que existem na parede desse tubo. Né? Denominei e falei alguma coisa a respeito delas. Então, de esôfago até o final, da luz para a porção mais externa, a gente tem 4 camadas que constituem uma parede, a parede desse tubo. Né? E a primeira vocês conhecem, a membrana mucosa, uma membrana epitelial que reveste o tubo como um todo. Mas o que vai mudar nessa membrana epitelial? À medida que a gente está mudando o local que a gente vai entrando, ou do órgão, o que vai mudar nela? O epitélio, que a gente já falou. Então esse epitélio vai mudar de local para local. Isso aqui é apenas um esquema, nem sempre ele é simples. Tudo bem? Tá. Todo epitélio se apoia numa lâmina basal, membrana basal, todo ele, que a gente já sabe. E abaixo disso, quem que a gente tem mesmo? A lâmina própria, conjuntivo propriamente dito. Tudo bem até aí? Todo mundo sabe disso. Essa lâmina própria pode ou não ter glândulas ao longo desse tubo. Alguém lembra de alguma região do sistema digestório que tem glândula na lâmina própria? Intestino, delgado, grosso. Vocês já viram as glândulas de Briner, as criptas de Lieberkühn, né? Intestino tem glândula aqui, estômago não, esôfago não. Tudo bem? Tá. E agora vai aparecer uma terceira camada que não é exclusiva do sistema digestório, que é a muscular da mucosa. Por que eu estou falando isso? Porque alguns livros falam que ela é exclusiva, a muscular da mucosa, de sistema digestório. Não é. E a gente vai ver que outros locais podem aparecer. Apesar dos livros não trazerem essa informação ainda, né? Tá. Então, a membrana mucosa, ou a mucosa propriamente dita, do tubo digestório, é formada por 3 camadas, 3 constituintes. Um epitélio, que vai mudar de lugar para lugar. Tudo bem até aqui? Uma lâmina própria, que é conjuntivo propriamente dito, que pode ou não ter glândulas. E uma muscular da mucosa, que inicialmente ela é estriada esquelética. A primeira parte do esôfago no estriado esquelético, ela acompanha a muscular externa. E depois ela passa a ser lisa. Tudo bem? Para que será que uma mucosa tem uma muscular da mucosa? Alguém tem ideia? A mucosa ela é independente da muscular externa para sofrer mudanças na sua, vamos fazer assim, contração, movimento, ela é meio que independente dela.
poder dilatar, poder relaxar, poder contrair, independente da outra. A externa faz o que mesmo? O que essa externa vai fazer? O peristaltismo. A interna não tem nada a ver com o peristaltismo. Tudo bem? Quem é que controla mesmo a contração tanto dessa muscular lisa? Eu falo lisa porque predominantemente é lisa, né? Quem é que controla tanto essa muscular da mucosa quanto essa muscular externa? A funcionalidade dela, a contração. Exatamente. Duas inervações, a extrínseca, que é a parte autônoma, simpática e parasimpática. E a intrínseca, que já falaram aqui, o plexo mioentérico, que é a parte entérica do sistema nervoso. Tudo bem? A gente vai falar já disso. Um representante foi falado dessa parte entérica, que é o plexo mioentérico, que fica aqui no meio dessas duas camadas, né? Mas na submucosa tem um outro representante dessa parte entérica, que é o plexo submucoso. E a gente vai falar já dele. Ele mora na submucosa. Tá, vamos descer. Abaixo de uma mucosa com 3 camadas, eu tenho uma camada subjacente, por isso que ela é chamada de submucosa. Dá para entender esse nome, né? E é conjuntivo propriamente dito. Quem que mora nessa submucosa? Todas as células do conjuntivo, o componente fibroso, amorfo, mas ela pode ter glândulas, né? Esôfago tem, duodeno tem, o resto não tem. E quem controla toda a mucosa em termos de funcionalidade é o representante da parte entérica, o plexo submucoso, que mora aqui. O mioentérico vocês conhecem, que eu falei rapidamente. O que ele tem mesmo como constituinte? Corpo de neurônio e glia periférica. Vocês lembram disso? O submucoso é a mesma história, corpo de neurônio e glia periférica. Dá pra gente ver ele? Ou se dá, a gente vai ver em várias lâminas, né? E é ele que vai controlar esse submucoso, a funcionalidade da mucosa, independente do resto. Quando eu falo funcionalidade, proliferação celular, secreção das glândulas, contração dessa musculatura lisa na muscular da mucosa, totalmente separado do resto, né? Tá. Muscular externa viria em seguida. Basicamente ela é helicoidal de passo curto e helicoidal de passo longo. Mas uma região tem musculatura estriada esquelética, que é o início do esôfago e a metade do esôfago, que mistura com a lisa, né? Em termos de quantidade. Basicamente, então, o controle dessa muscular externa é inervação, a parte extrínseca e intrínseca da parte interna do sistema nervoso. Esse controle que a gente vai voltar a falar. E, finalmente, quem é a quarta camada aqui? A serosa. Basicamente é serosa. Tudo que mora dentro da cavidade é serosa. Mesotélio mais conjuntivo, submesotelial. Mas e o esôfago que mora fora? Quem que ele vai ter? Adventícia. Vocês já sabem disso. Tudo bem? Então, assim, tudo que a gente falou não é novidade. A gente já tinha noção de algumas coisas, né? Tá. Vamos olhar aqui agora. O plexo submucoso também é chamado de plexo de Meissner. Lembra o Meissner, daquela terminação lá na pele sensorial? É o mesmo Meissner que descreveu esse plexo. Mas tem que escrever certo se optar por Meissner. Não é mais fácil optar por submucoso, né? E o mioentérico, ele recebe um outro nome, Auerbach. É mais fácil falar mioentérico do que Auerbach. Então, se vocês olharem essas denominações, é a parte entérica, os representantes, né, dessa parte entérica do sistema nervoso que recebem também essas denominações. Alguma dúvida nessa parede? Hein, pessoal? Quando eu falo vão acontecendo modificações ao longo do tubo, o que eu estou querendo dizer? Quem que vai mudar? O epitélio, ter ou não glândula, tudo bem? Naquela região. A submucosa para apresentar ou não glândula, ou a lâmina própria, que eu já falei também. Essa musculatura basicamente é lisa, mas ela pode ser estriada esquelética, pode ter mesotélio ou não, tudo bem? Já insisto novamente, uma biópsia não pega toda a parede, ela vai pegar só o epitélio e a lâmina própria. Ok, pessoal?
delgado. Qual parte do delgado? Duodeno. Só. A glândula de Briner, ou duodenal, está na submucosa. A intestinal está na lâmina própria. Tem duas glândulas, na verdade, 4 glândulas. E quando você falou no começo nessas duas Nas duas camadas. A muscular da mucosa acompanha a muscular externa. Se você tiver estriado esquelético, a muscular da mucosa também vai ser estriado esquelético. Posso seguir, pessoal? Pois não. O desenho mostra essas imagens circulares aqui seriam grânulos nervosos? Eu não chamo mais de gânglio, eu chamo de plexo. Tá, isso. É isso. Qual que é a diferença? Nenhuma, só na denominação. Tá. Gânglio ficou para a parte periférica do sistema nervoso e plexo ficou para essa parte entérica. Não tem nenhuma diferença. Só que plexo você também usa para vaso, plexo vascular, né? Aí nos anos vai ter o corpo celular. E a glia, Ah, sempre. beleza. Posso seguir? Pois não. Faz parte da O intrínseco. Intrínseco. União interna. Controlar a funcionalidade da mucosa. Eu vou falar de novo. Eu vou falar já já. Alguma dúvida até aqui? Hein, pessoal? O seguinte. Tá. Então, pensando no tubo, ele basicamente vai ter uma membrana epitelial de fora a fora, que é a mucosa. Vocês concordam? 6 metros de membrana mucosa. Né? Mas ele também tem cutânea e serosa. É isso que eu quero lembrar. A cutânea é nas regiões inicial do lábio, né? E final lá no reto. Tudo bem? E essa serosa? Tudo que tiver dentro da cavidade. Ok? Então nós temos aí 3 membranas epiteliais juntas, mas a mucosa é a que vai de fora a fora. Ok, pessoal? Aqui eram os 3 compartimentos funcionais que a gente tinha falado anteriormente. A cavidade oral. Vamos pensar em membrana epitelial. Ela tem a membrana cutânea inicial e a membrana mucosa. Tem serosa aqui na cavidade oral? Não, né? Esôfago. Que membrana que ele vai ter epitelial? Mucosa. Ele não tem serosa. Não tem cutânea. E aqui a parte de estômago, intestino grosso e delgado. Mucosa e serosa. E lá no final, no reto, mucosa inicialmente, né? No finalzinho, e depois cutânea. Tudo bem até aqui? Tá. Então é a mucosa que vai sempre chamar a atenção. A membrana mucosa, a grande função, olha lá, proteção, aí a gente já pensa, pois não. Tem serosa na parte final do ano? Não, é cutânea já. Mas Não, lá, já falou do sim, reto. sim. Por exemplo, a região que a gente vai falar de hemorroida, né, que é veia varicosa, ela, no finalzinho do reto, que é tudo membrana mucosa anteriormente, do intestino grosso. Né? Tudo bem? É que nem a lábio, cutânea, depois mucosa dentro, lá também. Mucosa. Eu falo serosa. Serosa não. Do reto. Não. Eu estou pensando cutânea, desculpa. Vai até onde tiver o mesotélio, a gente vai ver. Tem uma região que não vai ter mais. Ok? Posso seguir? Tá. Quando eu falo proteção na mucosa, a gente não pode pensar em proteção só de epitélio estratificado. Por exemplo, como que o epitélio do estômago protege vou falar assim, a superfície da ação do ácido clorídrico? Produz bicarbonato. O duodeno tem glândula de Briner ou duodenal, porque quando cai aquele bolo ácido na região do duodeno, a glândula de Briner vai contribuir também para tamponar essa acidez. Por isso que essa primeira região, a célula calciforme não daria só conta disso, né? Eu tenho que ter um acréscimo aí de produto de secreção, né? Então essa proteção aqui, que a gente sempre pensa, a gente pensa em epitélio, não é só epitélio, de revestimento, tá? Tem o glandular atuando muito aí nesse sentido, mesmo o epitélio sendo simples. Tudo bem até aqui? Lubrificação. Quem que faria essa lubrificação, por exemplo? A célula caliciforme, o muco, e deixa deslizante. E lembra que eu tinha falado para vocês? A caliciforme começa a aparecer onde? Ao longo desse tubo.
Onde que eu tenho célula caliciforme começando? No intestino. Eu não estou falando de metaplasia intestinal, esôfago de Barrett, que mudou o epitélio por uma agressão. Estou falando normal. Célula caliciforme aparece no intestino. Tudo bem? Tá. E à medida que a gente vai caminhando do intestino delgado para o intestino grosso, o que acontece com a quantidade dessas células? Aumenta. Por quê? Porque no grosso vai ter absorção de água, aquilo lá vai ficar um troço seco, né? Basicamente. Na hora que deslizasse ali, se não tivesse uma superfície deslizante, bem lubrificada, ia acabar com todo o epitélio. Ok? A gente já tinha falado sobre isso também. Então essa lubrificação é glândula, né? Lubrificação de glândula, né? E depois a gente tem aí, desempenha alguma função específica. Vamos dar um exemplo. O intestino tem o interócito que vai fazer a absorção. O estômago tem a célula mucípara, que vai liberar o bicarbonato e o lucro para a produção. Essa função específica é nesse sentido. Tudo bem? Que a gente vai ver de parte a parte, né? Em cada região. Tá, vamos lá. Então o epitélio, que é o número 1 aqui nesse esquema, ele vai mudar de local para local, a gente já sabe. O tecido conjuntivo propriamente dito, conectivo propriamente dito, que a gente chama de lâmina própria, sempre vai ser conjuntivo, né? Mas ele pode ou não ter glândulas. Tudo bem aí? Nessa lâmina própria pode ter tecido linfóide, uma malte, por exemplo? Pode. Tem região que tem região que não tem, né? Se a gente for para uma região que tem muito, a gente está falando do hígado, por exemplo. Ok? A gente vai ver isso aí, essas mudanças. E esse tracejado que tem aí é a terceira camada, o terceiro constituinte aí da parede da mucosa, que é a muscular mucosa. Eu coloquei músculo liso, porque predominantemente é músculo liso. Mas não é só músculo liso. O esôfago tem musculatura estriada esquelética, no início aí, né? Que a gente já falou. Tudo bem até aqui? Tá. Pois não. Professora, a serose, ela meio que tá pra fora, né? Tipo, a mucosa, submucosa, muscular e a serose. Eu queria que tem algumas regiões que tem e outras não. Tipo, no esôfago não tá. Porque ele mora fora de uma cavidade. Tá. Ok? Aí como que é isso? Aí tem toda a história da embriologia. Por que umas tem, outras não? No desenvolvimento embrionário, quem fica dentro, quem fica fora, e assim por diante. Já tiveram lembro disso? Não? Tá, vamos lá. Olha aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? 4 cortes histológicos para vocês verem diferença. O primeiro, em termos de tecido epitelial, é o esôfago. Ah, mas eu não estou vendo glândula. Tem regiões, se a gente for olhar, vocês vão ver, ó, o esôfago não tem glândula fora nessa submucosa. Então, olha, é um pedacinho que foi pego aí, não está olhando para a parede, a gente está pensando no epitélio só, né? Então esse epitélio é um epitélio estratificado. Tudo bem que está em pequeno aumento, mas todo mundo sabe que é estratificado para o não queratinizado, no homem, né? Olha agora esse epitélio. Esse epitélio de revestimento está aqui nessa superfície livre. Ele é simples, cilíndrico, secretor ou mucíparo. É o epitélio típico de revestimento do estômago, nas 3 regiões dele. Na verdade, ele tem 4 regiões, mas para a histologia, 3, 2 são morfologicamente semelhantes. Você não sabe quem é quem. Quem são as 4 regiões do estômago? Cárdia, fundo, corpo, piloro. Tudo bem? Na histologia, cárdia é diferente. O corpo e fundo, que são semelhantes, e o piloro é o outro diferente. Então, são 3 regiões distintas. Cárdia, piloro e corpo e fundo são iguais. Tudo bem? E olha agora, o epitélio, ele se invagina e forma uma estrutura que é essa que vai de fora a fora, ocupando a lâmina própria. Essas são as glândulas gástricas. Então, as glândulas em todo o estômago, cárdia, corpo ou fundo, que são semelhantes para a gente, né, com a histologia, piloro, tem glândula na lâmina própria, as glândulas gástricas. Tudo bem até aqui? Que a gente vai aprender, e são elas que vão falar qual é a região do estômago que a gente está olhando. Se é cárdia, se é corpo ou fundo ou piloro. Elas que vão mostrar.
Vocês conseguem perceber que a glândula é muito comprida? Dá pra perceber? E dá pra perceber que ela tem a base dela perto da submucosa, e claro que tem uma muscular da mucosa antes, né? Ela é mais basófila que o início. Vocês conseguem ver isso? Essa glândula comprida, que tem duas regiões distintas, em HE ou HE, inicialmente mais acidófila, depois mais basófila no final, são as glândulas gástricas da região do corpo e fúmeo. Cárdia e pilório não tem essas células basófilas. A gente não vê isso. Tá. Esse epitélio com a lâmina própria é diferente desse, totalmente diferente, de acordo com a funcionalidade de cada cada região. E esse agora vocês conhecem. Intestino delgado. O que são essas duas estruturas aqui, ó? Vilosidade intestinal. Que epitélio que é esse mesmo que vocês conhecem? Simples, cilíndrico, com borda estriada e célula caliciforme. Vocês lembram disso? Tá. Então, só delgado tem vilosidade intestinal. O resto do tubo ninguém tem isso. Então, viu vilosidade? Eu estou no intestino delgado. Mas aí eu tenho que saber. Eu estou no duodeno, no jejum ou no umbigo? Como é que eu vou olhar? Vou olhar para submucosa. Claro que as vilosidades, morfologicamente, macroscopicamente, se a gente pudesse olhar, por exemplo, numa microscopia eletrônica de varredura, elas têm formas diferentes. Forma de gitiforme, forma de folha, que os livros trazem. Mas microscopicamente, que a gente olha na lâmina, não dá para falar. Então é a submucosa que a gente vai olhar, tudo bem? Jejuno, não tem nada na submucosa, glândula nenhuma. Duodeno tem a glândula duodenal. E ilho tem as placas de Peyer. Tudo bem? Os três têm glândula intestinal, que é na lâmina própria. Todos eles. Né? Tá, a gente só está falando do epitélio. Essa lâmina própria, ela tem aí uma vascularização especial no sentido de absorção. Que capilar que mora aqui mesmo, sanguíneo, vocês lembram? Fenestrado. E tem aqui um capilar linfático, que vai absorver tudo que é lipídio. Eu cheguei a falar disso para vocês, que é o chamado quilífero central. A gente vai falar dele. Tem gente que lembra aí perfeitamente, né, Breno? Tudo bem? Tá. Vamos olhar agora para o próximo. Reparem, é um epitélio que não tem projeção para a luz, ele é que nem o estômago. Alguém está vendo velocidade aqui? Não tem. Mas ele tem invaginação. Né? Glândula, de novo, na lâmina própria. Todo o intestino grosso, seja ele colo ascendente, transverso, descendente, é igual. Tem glândulas na lâmina própria, glândulas intestinais. Mas qual é a diferença dessa glândula intestinal, do grosso, para a glândula intestinal do delgado? Mais célula caliciforme, já começa a estar aí logo de cara. E a gente vai aprender, por exemplo, que a glândula intestinal do delgado tem um tipo celular que a do grosso não tem, que é a célula de Bannet. Que caiu na prova, que eu falei, olha, essa aqui não perguntei, porque vocês não aprenderam ainda quando eu dei o esquema da glândula intestinal. A gente vai falar dela, dá pra ver perfeitamente. A lâmina que vocês têm na caixa está perfeita. De beleza de ver essa célula de Bannet. Né? Então, qual foi o meu objetivo aqui, pensando em epitélio? Vocês olharem que em cada região, o epitélio muda. E ele tem esse epitélio, ou essa mucosa, vamos falar assim, de acordo com a funcionalidade que aquele órgão tem. Totalmente virada para essa funcionalidade. Né? Se o intestino delgado vai fazer absorção, ele tem que ter borda estriada. Se o estômago não vai fazer isso, vai misturar o alimento e tem que proteger esse epitélio, ele vai ter uma musculatura desenvolvida e glândulas que vão permitir quebrar esse alimento, fragmentar e assim por diante, digerir, né? Então cada um vai ter uma mucosa preparada funcionalmente para aquele órgão. Tudo bem até aqui? Se eu tiver, por exemplo, no intestino grosso, que tem glândula só na lâmina própria, tirar um fragmento dele, não é a biópsia, porque a biópsia não atinge o resto da parede. Tirar um fragmento dele e olhar a glândula, encontrar a glândula na submucosa, isso é normal? Não.
Tudo bem? Então, como que a gente sabe? Claro que vão ser feitos vários exames. Estou falando de adenocarcinoma, carcinoma de cólon. Colonoscopia, exame de imagem, depois uma biópsia mais profunda, abrir o indivíduo para coletar e assim vai, né? Então, qualquer modificação em termos de posição de glândula, mudança no epitélio, é coisa que sai fora do padrão, né, da gente, é patológico. Tudo bem? Fora que aqui pode ter metaplasia, que a gente já falou, pode ter displasia, né, que já é um pé ali no tumor. A gente já discutiu sobre isso. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Vamos caminhar mais um pouquinho. Vamos falar da lâmina própria e da muscular da mucosa, porque elas fazem parte, junto com o epitélio, da mucosa, né? A lâmina própria, conjuntivo ou conectivo, propriamente dito, frouxo. Quando eu falo isso, eu já estou classificando tecido conjuntivo frouxo, o conectivo frouxo. Ele é um propriamente dito, né? Muito vascularizado, a maioria principalmente, por exemplo, intestino delgado, na velocidade, né? Presença ou ausência de glândulas, então, vão ter locais com glândula, vão ter locais sem glândula, né? E presença ou ausência de tecido linfóide. Por exemplo, o ilho tem maltes. Nem sempre eu vou ter malte nas outras regiões. Ele tem um agregado de malte, de placa, um agregado de tecido linfóide, a gente chama de placa, né? Tudo bem? Então é nesse sentido aí que a gente vai discutir também. Mas olha agora, todos eles têm IgA secretória. Lembra que eu falei para vocês? IgA secretória típica de mucosas, que representam portas de entradas antígenos. Quem é que vai fabricar a peça secretória, por exemplo, no intestino delgado? O enterócito. Quem é que vai fabricar, por exemplo, lá no estômago? A célula cilíndrica lucípara, e assim vai. A principal célula daquele epitélio produz a peça secretória, né? E a parte da IgA, ou a IgA dinâmica, é o plasmócito que fica aí nessa região, na lâmina própria. Existem células do sistema imune que a gente já aprendeu. Essas células passeiam lá, linfócitos passeiam, macrófagos têm os residentes aí, né, mastócitos, mas eu posso ter neutrófilo, eu posso ter eosinófilo, as células transitórias do conjunto, tudo isso a gente já aprendeu, né? Que no caso aí plasmócito que vem de linfócito B, se ele aumentar em grande quantidade, está indicando que o sistema imune está ativo por a presença de algum antígeno nessa região, né? Tá, vamos seguir. Só para lembrar da IgA secretória, e no caso aí, pensando no intestino, seria o enterócito que produziria aí a peça secretória adicionada aí à IgA, né? Lembrando que essa peça secretória, que é uma sequência de aminoácidos, né, um peptídeo, ele dá para essa IgA mais resistência, mais funcionalidade para ela nesse local, né? A muscular da mucosa, a gente já falou sobre ela vai mudar de acordo com a muscular externa. Se a externa for estriada esquelética, como a primeira parte do esôfago tem, ela também vai ser estriada esquelética. Tudo bem? Se ela for lisa, ela vai ser lisa. 2 camadas, 1 camada, pode aparecer tranquilamente, igualzinho a externa. Ok? Tá. Quem é que controla a funcionalidade? Já já a gente vai falar aí da parte empírica dessas musculares, né? No caso da mucosa. Vamos falar de secreção. Nós vamos encontrar secreções que nós chamamos de exócrina, endócrina e neurócrina. Exócrina, a gente já sabe, por exemplo, vamos pensar na célula caliciforme. Ela é uma célula que produz glicoproteína. Pensando em natureza química do produto, essa glândula unicelular produz glicoproteína, ela é mucosa, né? Então existem células como essa que eu estou mostrando aqui, que é lá do estômago, que vai produzir bicarbonato, que vai produzir muco, ela é mucípara, para proteger esse epitélio da ação dos ácidos gástricos, né? Do HCl e assim por diante. Eu vou ter várias secreções ao longo desse tubo, em diferentes regiões, que pode ser de natureza glicoproteica, proteica ou até eletrolítica, no sentido aí do bicarbonato. Em cada região a gente vai falar, né? Essa vocês conhecem,
ao longo do tubo a gente tem representante do sistema neuroendócrino difuso, célula APOD. O que a célula APOD faz? A ação dela é parácrina, também controla, como a parte entérica, proliferação celular, contração de musculatura lisa, mitose, né? Mitose que a gente já falou, secreção de outras glândulas, né? Vocês já conhecem ela. E essa neurócrina agora é novidade no sentido que esses neurônios dos plexos submucoso e entérico produzem os seus produtos de secreção, neurotransmissores que vão atuar localmente para controlar peristaltismo, proliferação de células, de novo, né? Secreção celular, no caso aí do submucoso que controla a mucosa. Então essa secreção aqui é novidade para vocês. A gente está falando da parte entérica do sistema nervoso. Tudo bem? O seguinte. Pensando então no tubo digestório, sempre a gente vai ter dois controles. Quando ele for involuntário. Pode falar. Essa parte, as ápodes elas vão estar presentes ao longo de todo essa extensão para fazer essa controle. Sim. Quando você tem uma disfuncionalidade e ela é percebida por essa ápode, por exemplo, o que acontece? Você sabe? Mas a célula APOD não percebe. Ela faz um controle de funcionalidade, não de perceber se está. Se tem um antígeno, não é a função dela. Ela vai controlar proliferação celular, secreção celular, nesse sentido. Ela vai fazer um controle dessa funcionalidade padrão. Junto com a parte entérica. Essa parte de disfuncionalidade vão ser essas células do conjuntivo que estão transitando. Exatamente. Posso seguir? Tá. Quando a gente estiver falando de controle involuntário, músculo liso, não estriado esquelético, liso, a gente está falando desse tipo de controle. O controle extrínseco, que é parte autônoma. Vai ficar mais claro para vocês quando a gente entrar em sistema nervoso, né? Mas é simpático e parasimpático. E o intrínseco é a parte entérica do sistema nervoso, que os dois maiores representantes são o plexo submucoso e o plexo neuroentérico. Mas olha aqui a APOD fazendo a mesma funcionalidade. Por quê? Porque ela vai controlar também músculo liso, proliferação celular, secreção celular. Ela está junto aí. Sistema neuroendócrino difuso. Praticamente a mesma história, né? Então, o controle intrínseco de toda a funcionalidade aí, incluindo o peristaltismo, plexo entérico, é a inervação intrínseca ou parte entérica do sistema nervoso, que a gente vai falar melhor ainda na aula de tecido nervoso, né? Por que a gente fala que ele é o segundo cérebro, né? Cérebro. Por quê? Porque se eu tirar a extrínseca, a inervação extrínseca, desnervar, ele continua funcionando. Mas e se eu perder algum componente da intrínseca? Problema. Se eu perco o plexo entérico, que eu já falei para vocês, não tem peristaltismo. Não tem como resolver essa situação. Por isso, por exemplo, o chagásico desenvolve megavísceras, né? Então, não é que a extrínseca não seja importante, ela é, mas a intrínseca é fundamental para toda a funcionalidade. Inclusive, o que o Harrington perguntou, a APOD desaparecer por alguma coisa. Mas não tem nada a ver com percepção de antígeno. Tá, o que esse esquema está mostrando? A inervação extrínseca. O simpático, o corpo do segundo neurônio, que é o neurônio motor, não é o sensorial, é o motor. Ele mora na parte central do sistema nervoso, ele está mostrando a medula espinal, tronco, numa distribuição que a gente chama de crânio sacral, o corpo do primeiro neurônio. A gente vai aprender isso. E o seu axônio, ele vai encontrar um segundo neurônio num gânglio, lembra que tinha um gânglio aí no meio? Muito perto ou dentro do órgão. E esse é o parasimpático. Já o simpático, o corpo do segundo neurônio, né? Porque o primeiro é o sensitivo. Mas o primeiro neurônio motor mora também na parte central. Distribuição tóraco-lombar, que a gente chama. E ele vai fazer sinapse em gânglios, e os gânglios estão mostrando aqui, né, no esquema,
que podem ficar pré-vertebral, na frente de vértebras, ou paravertebral, ao lado das vértebras. A gente vai ver isso aí. E o segundo neurônio sai daqui e vai fazer sinapse lá dentro de um órgão. Então, essa história aqui de inervação extrínseca, que é a parte entérica, a gente ainda vai aprender. Tudo bem? Só mostrando aí. A intrínseca, a gente tem os representantes. Eu consigo ver um plexo entérico, eu consigo ver um plexo submucoso, eu consigo ver uma ápode, entre aspas, escorada, mas é melhor se a gente fizer uma técnica de marcação dessa célula, uma imunocitoquímica, né? Mas essa aqui a gente vai discutir ainda. Então, só para mostrar para vocês como que seria essa história. Esses axônios, fibras nervosas, caminham dentro de estruturas que carregam só axônios. Como que eu chamo isso? Nervo, né? Nervo é um conjunto de axônios. Mas dentro de um nervo, eu vou ter também fibras sensitivas. Também vou ter fibras motoras. Aquele meu axônio que vai lá e fazer a junção mioneural que vocês aprenderam, dentro do nervo. Ok? Que a gente vai discutir isso aí. Por isso que lesão de nervo é difícil. Como é que você vai encontrar? Você parou, como é que você vai juntar igual de um lado e de outro? Complicado, né? A gente vai voltar a discutir. Vamos ver a cara desses plexos, o submucoso e o entérico. Ele, no caso aí, os dois não tem uma cápsula. Então não existe nada que os reveste, que você consiga delimitar, né? Essas células que eu estou mostrando, circundando, por que eu não vejo o contorno delas? Porque eu não vejo membrana. Mas eu vejo o núcleo. Vocês conseguem ver o núcleo aqui? Grande, cromatina descondensada e nucleolo evidente. Típico núcleo de corpo de neurônio. Tudo isso aqui é um corpo de neurônio. Esse é um, esse é outro, esse também que não aparece o núcleo por incidência de corte. Tudo bem, pessoal? Então, um plexo da parte entérica, né, que faz a parte entérica, ele é constituído por corpos neuronais mais glia. Esses núcleos que vocês estão vendo aí são as escravas que acompanham os neurônios. A gente vai ver, não é a glia da parte central. A glia da parte central é astrócito, oligodendrócito, isso é outra glia. Falando da glia periférica, né? Esse é o plexo submucoso. Ele está lá na submucosa. De onde? De qualquer região ao longo desse tubo muscular. Ele também é chamado de Meissner. Nome difícil de guardar, né? E olha lá, ele controla as secreções de todo o tubo, controla o fluxo sanguíneo local, e modula a absorção, e controla a muscular da mucosa, que eu não uso aí. Toda a funcionalidade é esse plexo que controla. Junto com a ápode. A gente sabe que a ápode faz a mesma coisa, né? Esse vocês conhecem. Quando a gente falou de músculo liso, eu mostrei exatamente uma imagem bem parecida com essa. E caiu nessa última prova também. Lembram? Essa muscular aqui, ela estava identificada em amarelo lá, em destaque na prova. Né? Qual a incidência de corte desse tubo? Transversal. Eu sei porque eu sempre olho na camada muscular mais externa, a helicoidal de passo longo. O que é isso que eu estou passando aqui a ponteira? A serosa. Eu estou vendo o conjuntivo, mas também que a célula mesotelial não está bem preservada aí, né? Essa é a serosa. Essa é helicoidal de passo longo, cortada transversalmente. Essa é helicoidal de passo curto, cortada longitudinalmente. Tudo bem? E o plexo bioentérico está lá dentro. Olha que é parecido. Corpo de neurônio e a glia periférica. Esse plexo controla o peristaltismo. Não tem nada a ver com a muscular, com a mucosa em si, a funcionalidade da mucosa. É ele que é o acometido do Chagas. Esse não tem nada a ver com Chagas. Tudo bem? Esses são os representantes da parte entérica do sistema nervoso, que a gente tinha falado anteriormente. Ficou claro? Ficou? Dá pra gente ver isso? O mais fácil é o nível entérico de achar. O submucoso é mais difícil, mas a gente vai encontrar, com certeza. Ok? Alguma dúvida? Eles que liberam as secreções neurócrinas, que eu falei anteriormente, que atuam aí na região, não cai em sangue, nada disso. Né? Tá.
Vamos falar um pouquinho da submucosa, depois da muscular e a gente faz um intervalo. Depois da muscular. Por que as células da glia, elas são bem coradas assim? Elas são mais escuras, não são? Em relação ao próprio Nessa mistura, elas são. Peraí. Você está falando em relação ao corpo neuronal? É. Ou ao núcleo? pode ser um núcleo também. Caracteristicamente, o corpo neuronal tem esse tipo de núcleo que a gente chama olho de coruja, grandão, porque ele indica que a célula está em intensa atividade metabólica. Núcleo, por causa do núcleo. Também, a cromatina descondensada. Os outros núcleos da glia não produzem coisas. A glia está relacionada, por exemplo, com sustentação, com vascularização, que às vezes forma pé vascular, que a gente vai aprender aí. Então, assim, ter um núcleo mais corado, que você chamou a atenção, é de uma célula que não está em intensa atividade de síntese. É pela funcionalidade dela. Só que aqui, a gente não pode esquecer que tem um núcleo de célula do conjuntivo misturado. Porque ele não tem uma cápsula, né? Separando só, tudo bem? Quem é o núcleo da glia e quem é o núcleo do conjuntivo? Eu não sei. Aí no meio dessa bagunça. Tudo bem, pessoal? Então vamos supor que eu vou fazer o desenho, eu teria que colocar então os núcleos da glia ou Conjuntivo. Isso. Exatamente. Pois não. Sim. Ou a primeira camada do músculo, da muscular externa, não sei. Não dá pra falar. Mas isso é submucosa, né? Gosto de achar. Peraí, só um Precisa de minutinho. banheiro. A fumaça de comer na boca. Esqueci de colocar ali. Tudo bem até aqui, pessoal? Posso seguir? Tá. Submucosa. Subjacente à mucosa, né? Tecido conjuntivo propriamente dito, a gente já sabe. Se eu for classificar, denso não modelado, na sua maior parte, né? Tem alguns que é mais denso, tem alguns que é menos denso. Que mais? Esôfago e duodeno tem glândula, o resto não tem glândula. Então, qualquer glândula presente, por exemplo, no jejuno, é patológico, né? Tá. Tem vasos em grande quantidade, tanto sanguíneo quanto linfático, nervo e assim por diante. Grande função, fixa a mucosa as camadas subjacentes. O que é isso? A muscular externa tem uma certa mobilidade por causa da muscular externa. E olha agora, uma projeção da submucosa empurrando a mucosa no estômago é chamado de ruga. No intestino é chamado de prega. A anatomia fala tudo prega. Não sei se vocês já viram isso aí lá. Pra gente é diferente. A submucosa empurrando a mucosa no estômago é ruga. Tanto que a gente abre o estômago, vocês já viram isso macroscopicamente? Ele é todo ondulado. Ruga, intestino, prega. Para que serve isso? Para que serve uma prega ou uma ruga? Eu estou aumentando a superfície, né? Mas eu estou diminuindo ele para ele caber lá dentro. Então a prega intestinal, por exemplo, é um dispositivo para aumentar a superfície de absorção, porque eu estou aumentando essa mucosa, a disponibilidade dela, mas ela também fica menorzinha para caber dentro de uma cavidade. Tudo bem? Então essa é a grande função aí. Dá pra gente ver alguma lâmina com isso? Vocês vão ver. A gente vai falar em prega e a gente vai falar em ruga, né? Tá, vamos seguir. Depois a gente tem o tecido muscular externo, que ele é músculo estriado esquelético ou liso, predominantemente liso. E nós vamos além. Esse liso, a partir do intestino, duodeno, é helicoidal de passo curto e passo longo. Só lá, né? Então vamos lá, esôfago. O primeiro terço dele, perto da cavidade oral, é musculatura estriada esquelética. O terço intermediário médio, esquelético e liso, mas não é helicoidal. E depois, liso. Então, como que eu sei que corte histológico, de que região do esôfago que eu estou olhando? Vai para a musculatura externa. Viu
estriado esquelético é a primeira parte dele. Tudo bem? E é exatamente o esôfago que a gente tem, a primeira parte dele. Vocês vão ver que é musculatura estriada esquelética. Vamos lá. Quando a gente tiver helicoidal de passo curto e passo longo, a gente já está falando intestino delgado e grosso. Lembrando que a interna diminui o diâmetro, o calibre da luz. E a externa, helicoidal de passo longo, diminui o comprimento. Quando a gente tem essas duas coisas unidas, a gente tem peristaltismo. Já tinha falado disso também, né? O estômago é tudo músculo liso e tem 3 camadas, não é helicoidal. Camada circular, oblíqua e longitudinal. Por que é super desenvolvida essa parede? Para expandir em todas as direções e misturar o que está lá na luz com os produtos de secreção. Eu preciso ter uma super musculatura, né? E o intestino delgado e grosso é igual ao esôfago no terço mais interno, no seguinte sentido, de ser músculo liso, mas não de ser helicoidal. Tudo bem? Esôfago não é helicoidal. Né? Alguma dúvida aqui? Quem que a gente encontra mesmo nessa musculatura externa, ao longo do tubo? Um representante da parte entérica, o plexo entérico. Tudo bem? Ele fica aí no meio do músculo. Né? Em qualquer região. E finalmente, a gente vai ter uma adventícia ulcerosa. Adventícia, tudo que tiver fora. Então, faringe a gente já viu, né? Esôfago, reto. Olha lá, uma parte do reto que o Lucas tinha perguntado. Uma parte vai ter, uma parte não, né? Lucas, né? Tô certo. E serosa quando tiver o mesotélio. Tudo que tiver dentro da cavidade, a gente já sabe. Mas essa serosa aí, a gente chama de peritônio visceral. Porque o parietal a gente nunca vai ver. Num corte histológico, né? Tá. Isso é uma imagem do Kirschenbaum, esquema, que retrata exatamente aquele caminho histológico que eu mostrei para vocês que tem lá na figura do Google Sala de Aula. As modificações que a gente vai ver na medida que a gente vai saindo do esôfago e vai caminhando para a última parte do intestino grosso. Então vocês vão olhar as paredes e o que vai acontecendo. E eu fiz isso aqui, numa das edições do Kirschenbaum, no esôfago, tinha essa glândula, porque lembra que esôfago tem glândula na submucosa. Submucosa é essa que está em azul, tudo bem? Mas apareceu essa glândula que ele desenhou no esquema. Como é que eu interpreto isso? Alguém sabe? Está errado? Ou como é que eu interpreto o que ele quis dizer? Não é patológico. Na região de transição, esôfago, estômago, cárdia, tudo bem? As glândulas da submucosa do esôfago, porque fragmenta muscular da mucosa, elas vão aparecer na lâmina própria. A gente chama até elas de glândulas esofágicas cárdicas, porque está nessa região de transição. Como fragmenta muscular, elas acabam subindo, mas não é em toda a região. A gente vai discutir isso aí, tudo bem? Então, se olhar lá e falar, ué, mas o que essa glândula está fazendo aqui? É porque ele quis mostrar que em uma determinada região do esôfago, eu posso ter, por conta de é uma região de transição. E olha, essas regiões de transição são mudanças abruptas de tecido epitelial. Toda mudança abrupta é problema, né? Que a gente já discutiu. Tudo bem? Regiões sujeitas a ter transformação celular. Não é que sempre vai ter, né? Pois não. Cárdica. Mas é do esôfago, não é do cárdia, da carne. Ok? Tudo bem até aqui? Hein, pessoal? Tá. Eu deixei isso aqui no tutorial que eu mandei ontem tarde da noite, né? Para vocês olharem em termos de conhecimentos prévios. A gente já passou pelas membranas epiteliais. Tecido de epitelial de revestimento glandular a gente já discutiu, que vocês conhecem vários aí, né? O propriamente dito com as suas células, a gente já falou. O liso estriado vocês conhecem e a parte interna que a gente acabou de falar. Então tudo isso, vocês já tinham um certo conhecimento para a gente poder começar a falar de toda essa parte. Né? Tudo bem? Vamos fazer então um intervalo, a gente está saindo aí 9